E a respeito dessa pergunta, então, né? Quem subsistirá o dia do Senhor? Quem viverá? Quem vai conseguir se manter durante o dia do Senhor? Joel capítulo 2, versículo 11, 30 e 31. Já falamos também sobre ele. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu vou lá em Malaquias também, capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Lucas 21, 34, 36. E olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então a gente vai começar falando hoje também sobre os 144 mil selados de Israel. Tá? Lembrando que esse capítulo 7 aqui é um parênteses que se abre dentro do nosso estudo. O sexto selo, ele vai ser interrompido a partir de agora, para a gente ver essas duas visões, desses 144 mil judeus e a visão dos glorificados, que aí sim vai ser na semana que vem. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Áser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Aí fechando a conta, 144 mil selados. Vamos começar então com as referências de hoje. Tá aí o primeiro texto, eu fiz questão de colocar Apocalipse 14, 1 aqui, tá? Porque a gente vai ver esses 144 mil selados mencionados posteriormente. Então tá aí o versículo 1 e os comentários a respeito disso. Quero trazer primeiro uma outra tradução. Depois disso, vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre árvore nenhuma. Primeiro comentarista, este parêntese encontra-se entre o 6º e o 7º selo. O capítulo 7 é que registra esta cena parentética, esse parênteses. Nele se verifica 2 grupos de redimidos, os judeus e outro gentil. O primeiro grupo em destaque acha-se na terra, porém o segundo grupo está no céu. Em Apocalipse 7, do 5 ao 8, relata-se que serão escolhidos 12 mil judeus de cada tribo, totalizando 144 mil. Com a ajuda desses evangelistas judeus, Deus produzirá um grande avivamento numa época de trevas.
como um intervalo divino, uma atitude de graça de curta duração. Deus interrompe os juízos que se abatem sobre a terra para manifestar-se a uma determinada categoria de pessoas. Deus pausa a catástrofe cósmica, retarda as tempestades de juízo e ordena aos 4 anjos. Nesse outro comentarista, essa Bíblia de Estudo aqui, ela traz que os acontecimentos deste capítulo ocorrerão entre a abertura do 6º e do 7º selo. Neste período são mencionados 2 grupos distintos. Os 144.000 servos de Deus que estão assinalados são representantes, então, das 12 tribos de Israel. Isto não quer dizer que somente 144.000 israelitas serão salvos, mas que 12.000 escolhidos de cada tribo estarão protegidos da ira de Satanás e do anticristo. Então ele fala aqui de 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Esses 4 anjos aqui a gente traz esse primeiro comentarista mais à esquerda aqui. Estes são os 4 primeiros anjos do juízo das trombetas, que são ordenados a não tocar suas trombetas, que trazem o juízo, até que os 144.000 judeus sejam assinalados ou marcados para serem protegidos durante estes juízos. Os 144.000, então, são assinalados antes dos 7 juízos das trombetas. 4 anjos, então, representam a universalidade da administração de Deus. Retendo os 4 ventos, de fato, refere-se ao juízo, que será detido por um breve período de tempo. Não soprasse, os ventos do juízo lutam para libertar-se, mas são mantidos em suspensão pela onipotência do Deus Todo-Poderoso. Esses 4 cantos da terra, para este autor aqui, simbolizam os 4 pontos cardeais da bússola: norte, sul, oeste e leste, de onde surgem ventos que representam a ira de Deus irresistivelmente derramada na terra inteira. Então a gente vê aqui, até mesmo pelos comentaristas, que isso, a respeito de 4 ventos da terra, a gente vê na Bíblia como no sentido de localização, a gente vê vários exemplos disso, e a gente vê também no sentido de destruição, de juízo. Então eu separei esses 2 blocos. Então eu trago Isaías 11:12, falando dos 4 confins da terra, Jeremias 49:36, os 4 ventos dos 4 ângulos dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos. Ezequiel 37:9, venham dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Daniel 8:8 fala dos 4 ventos do céu também, que seriam direções aqui. Mateus 24:31 fala assim, ó, ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, falando no sentido de localização também. E aqui no sentido de destruição, juízo, Salmo 48:7, com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. E lá o Salmo 104, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Apocalipse 7:2, a gente já fez menção a esse texto, já lemos. Outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Esse é o texto que nos chama a atenção aqui. Esse selo do Deus vivo, para este autor, mais à esquerda, o primeiro, o selo do Deus vivo, então, significa simplesmente ter o nome de Deus gravado ou escrito na testa. Bastante sintético, eu acredito que é isso mesmo. Para este outro, o advento desse anjo representa o fato de que esse é o início da restauração de Israel. Então, começando com esses 144.000 aqui. O selo do Deus vivo, para ele, diz respeito ao selo da salvação. E o poder de danificar, os juízos devem ser contidos. Isso é quase que uma unanimidade entre os comentaristas bíblicos. Então, esse selo do Deus vivo é uma confirmação? É o Espírito Santo ou é pertencimento ao Senhor? Coloquei aqui como uma pergunta, esses 3 aqui.
para a gente pensar sobre isso. 2 Coríntios 1, 21 e 22, o selo do Espírito, pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios 1, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 4:30, Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. 2 Timóteo 2:19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.